A gente começa, vamos dizer assim, ir para o texto da carta. Nós estamos aí planejando que esse ano, às terças-feiras, aproximadamente por 33 encontros, pode ser que uma vez ou outra a gente tenha que fazer uma mudança de agenda, mas o planejamento é que em 33 encontros, esse é o segundo, a gente consiga estudar, irmãos, a carta de Paulo aos Romanos. E eu estou com uma expectativa muito boa a esse respeito. Espero que vocês também. Quando a gente... Até fiz uma imagenzinha diferente aí, que vai ser o nosso mote aí, um sushi man. Depois, mais para frente, eu vou falar para vocês assim, por que, né, que eu escolhi essa imagem do sushi man para falar de destrinchando Romanos. Todo mundo sabe que o sushi man, ele destrincha, né? Ali prepara os sushis e tal. Mas existem algumas coisas aí por trás dessa imagem do sushi man e do nosso objetivo aqui de estarmos juntos estudando essa carta. Eu quero pedir a você que abra sua Bíblia. Hoje nós vamos trabalhar no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17. Porém, quero dar uma breve introdução, né? Vejo que tem gente visitando a nossa igreja. Bem-vinda. Ali, deixa eu ver se tem mais alguém. Não, restante todo mundo de casa. Muito bem-vindo, é bom ter você aqui. Como é que a gente diz, gente? 1, 2, 3? Quem estiver mais perto, por favor, cumprimenta ela aí, gente, por gentileza. Bom, quando você olha para a sua Bíblia, você vê lá Romanos escrito, né? Quando você abriu aí, está assim, Romanos. Mas, na verdade, é um encurtamento de um nome maior, né? É a carta de Paulo aos Romanos. Então, nós vamos ler uma carta que foi escrita por Paulo, o apóstolo Paulo, para a igreja que estava em Roma. Essa carta ela foi escrita aproximadamente aí entre o ano 55 e 60 claro, depois de Cristo. Ela é uma carta que Paulo escreveu provavelmente a partir de Corinto, que foi assim meio que um ponto final da sua terceira viagem missionária. Quando você lê as cartas de Paulo em geral, boa parte do Novo Testamento são cartas paulinas, né? Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, né? Efésios, Gálatas, tudo isso são cartas paulinas, esses livrozinhos que tem no Novo Testamento. Quando você vê a carta de Paulo aos Romanos, ela não é necessariamente uma carta que tem o mesmo tom das demais, e isso faz dela uma carta realmente um pouco diferenciada, porque as outras cartas, geralmente, ela tem um tom de resolver problemas, né? Geralmente são cartas de resoluções de problemas da igreja, das igrejas desses lugares. Já essa carta de Paulo aos Romanos, não. É uma carta como se ele realmente estivesse ali fazendo uma apresentação mais completa daquilo que é o Evangelho de Cristo. Então, a carta de Paulo aos Romanos é uma apresentação geral, completa, a respeito do Evangelho. E se a gente pudesse dividir, vamos dizer assim, em 2 pedaços maiores, eu diria para vocês que quase que a metade dela seria falando sobre o que precisamos crer, e a outra parte seria sobre como precisamos viver a partir do que a gente crê. E que fé é essa? Qual é a centralidade dessa fé?
É tema central também dessa carta, uma palavra que chama-se a justificação pela fé. Como é que Deus justifica alguém? Trocando em miúdos, porque o nosso objetivo é, ao mesmo tempo, gente, ser profundo e, ao mesmo tempo, ter uma linguagem que seja completamente compreensível para qualquer pessoa. O que é esse lance da justificação? É como é que Deus pega uma pessoa que não é justa e torna ela justa. Como é que a pessoa fica justa diante de Deus? Visto que Deus é santo e eu sou pecador, como é que acontece esse processo de essa pessoa se tornar justa diante de Deus? Para que possa ter uma relação com Deus, para que possa conviver com Deus. Deus, ele é tão santo, tão profundamente santo, irmãos, que se alguma coisa impura entra em contato diretamente com Deus, ela é aniquilada imediatamente. A santidade de Deus, ela não é uma santidade contida, ela é uma santidade expressa, como uma luz que desintegra tudo que não é luz. Então, se a gente, de alguma forma, não for feito por Ele, luz também, justificados por Ele, a gente também não tem como conviver. E como é que Deus opera isso? Como é que Deus faz isso? Esse é o tema central dessa carta. Mas a gente vai falar de outras coisas que essa carta fala. Quando ele está escrevendo, toda vez que a gente olha para a Bíblia também, a gente tem que entender que a Bíblia ela foi escrita com uma lacuna, um abismo cultural, um abismo geográfico e um abismo temporal, irmãos. Vocês sabem disso? Nós estamos aqui agora estudando uma carta que foi escrita há 2000 anos atrás. Então, isso é um abismo temporal muito grande. As pessoas muitas coisas que se viveu há 2000 anos atrás não se vive hoje, muita coisa que se vive hoje não se viveu lá. Existe um abismo também cultural. A cultura desse povo aqui, porque essa carta ela foi escrita principalmente para pessoas que estavam num contexto de judeus e de gentios convertidos. Então você vai ver a palavra judeu, algumas vezes ser citada, e a palavra gentil. Gentil não é só aquela pessoa que é gente boa, né? Porque não é gentil com L, é gentil, né, com O. Então, gentil é todo aquele que não é o quê, gente? Judeu, entenderam? Então, quando você vê a gente nos estudos ou no próprio texto falar de gentil, está falando dessas pessoas, que somos nós, por exemplo. Nós estamos entre os gentios. A não ser que tenha alguém aqui, especificamente, que seja judeu, mas é bem raro de encontrar aqui na nossa região. Apesar do Brasil... O Brasil tem uma grande população judaica nos dias de hoje, né? Comparado com outros países, ainda é longe, mas comparado com muitos outros... Sei lá, o Brasil deve estar entre as 15 maiores populações judaicas do mundo. Mas, comparado, por exemplo, com os Estados Unidos, nos Estados Unidos tem mais judeu do que no próprio Israel. Em segundo lugar vem Israel, em primeiro lugar, Estados Unidos, né, de judeus. Mas nós somos uma nação praticamente formada por gentios. O Evangelho nos alcançou como gentios. Então, essa carta foi escrita para essas pessoas. Paulo não conhecia aquela igreja pessoalmente. Essa igreja, ela muito provavelmente surgiu, lembra lá de Pentecostes? Quando o povo estava reunido e o Espírito Santo veio sobre um monte de gente, começou gente de todas as línguas, tribos, povos. Tinha gente de Roma ali também, tinha judeus romanos ali também, que muito provavelmente foram esses que deram início à igreja romana. Judeus em Roma, você já tinha muitos, até mesmo antes de Cristo, talvez um século, 2 antes de Cristo, já haviam uma expressiva população de judeus em Roma. Mas gentios convertidos só vão existir depois do Pentecostes, depois que eles tiveram contato com o Evangelho. E aí você tem, imagine aí Roma, uma das grandes cidades daquele momento, sim ou não? Uma das grandes cidades daquele momento, uma megalópole, que congregava pessoas do mundo conhecido da época inteiro, um lugar culturalmente, em todas as áreas, religiosamente, tudo era muito avançado em Roma, tudo era muito expressivo em Roma. Tudo passava por Roma, vamos dizer assim.
Imagine o que essa igreja, que não era uma igreja como essa aqui, que a gente tem um templo aqui formado. Essa igreja de Roma, ela se reunia em várias residências diferentes. Talvez esses irmãos se encontrassem uma vez ou outra, mas você vai ter contextos de pequenas reuniões acontecendo ali em Roma, e essas pessoas vivendo o evangelho. Só que pense o seguinte, cada uma está vivendo o evangelho de um jeito. Quem era judeu convertido, vivendo de um jeito. Quem era gentil convertido, vivendo de outro jeito. E aí você tem esses choques começando a acontecer nas convivências entre os irmãos da igreja romana. E aí é óbvio, quando você apresenta uma carta como essa, o que é que o apóstolo Paulo está desejando? Pelo menos dar ao pessoal uma visão integral do evangelho, para que as pessoas soubessem como conviver e ter unidade, mesmo tendo o quê? Pensamentos diversos, mesmo tendo abordagens diversas ou origens diversas, que eles pudessem ter um evangelho só, que pudesse conduzir eles mesmo diante das diferenças. A gente vai ver que nessa carta também, o apóstolo Paulo, em algum momento, ele vai falar a respeito de uma viagem que ele gostaria de fazer, que ele não tinha ido lá ainda e que gostaria de ir. E essa viagem seria para ele estar com os irmãos, ter comunhão, conhecer os irmãos, comunicar dons espirituais, mas também levantar ofertas para uma viagem que ele queria fazer para a Espanha, para fazer uma viagem missionária para a Espanha, que a gente não tem certeza se essa viagem, a maioria dos estudiosos não acha que essa viagem acabou não acontecendo, mas não é 100% de certeza disso. Quando a gente fala teologicamente ou doutrinariamente, tem algumas perguntas que a gente vai ver em Romanos. Por exemplo, por que o ser humano precisa de salvação? Por que todo mundo precisa ser salvo? Salvo de quê? É uma das perguntas que Romanos vai responder. Não é uma pergunta importante? Como Deus justifica o pecador? Já falei aqui. Dentro da caminhada cristã, qual o papel da fé e qual o papel das obras? O que é que cada um faz? É uma confusão muito grande. Então, essa carta ela vai dar muitos fundamentos importantes para a sua vida, minha vida, meu irmão, nesse tempo, para que a gente não se confunda na nossa caminhada. Fé e obras, como é que se relaciona? Como é que a graça de Deus transforma a minha vida na prática? Como é que a graça tem poder transformador? Qual é o papel de Israel? Você vai ver ali, principalmente são capítulos que são muito discutidos no meio da cristandade, que são Romanos 9, 10 e 11. É um trechinho que vai falar sobre Israel dentro do contexto. O que é Israel? Qual é o papel de Israel na história, no plano de Deus e na redenção? Como é que Deus vai tratar Israel, ou trata Israel no meio de tudo isso? Já que a igreja hoje é o povo remido e salvo do Senhor. O que é que acontece com esse povo que já passou por tantos sofrimentos e agora mais um aí está aí enfrentando aí de novo guerras, lutas e tantas situações? Como viver o evangelho de forma prática? De forma um com o outro, na missão. E aí ele vai fazer isso de forma progressiva. Eu trouxe um quadro aqui só para a gente ver. Só para vocês verem mais ou menos como desenrola, né, durante a carta toda. A gente vai ver ali Romanos, 16 capítulos, Paulo. Então a gente vai ver que primeiro, hoje mesmo a gente vai tratar da condenação da humanidade, que está no capítulo 1, e vai até o capítulo 3, verso 20, mas hoje a gente só vai até o verso 17 do capítulo 1. Depois ele vai falar da justificação pela fé, depois ele vai falar da santificação, depois ele vai falar de Israel no plano de Deus. Até o 4 ali é aquele blocão que eu falei, de como a gente deve crer. O que é que a gente deve crer? O que é basal para a nossa fé? Então vai do capítulo 1 até o capítulo quê? 11. Do capítulo 12 até o capítulo 16,
é a parte mais prática da carta de Paulo aos Romanos. Ou seja, a partir do que eu creio, como é que eu tenho que viver na minha prática? Alex, e o que é que tem a ver a gente estar aqui hoje, estudando uma carta que foi escrita para uma igreja há 2000 anos atrás? Porque a palavra de Deus é viva, irmãos, e é eficaz. Do mesmo jeito que ela falou lá, ela fala conosco hoje. Todos os princípios e ensinos da palavra são aplicáveis para nós hoje. Algumas vezes a gente vai precisar fazer, claro, a nossa aplicação, a forma da gente interpretar, fazer a nossa hermenêutica do texto, né? Mas o texto bíblico é autoridade para nós como igreja, ainda mais sendo uma carta neotestamentária. Aí é que é mais ainda forte para a nossa vida como igreja e como com tudo, que deve embasar a nossa fé, a nossa caminhada em Cristo. E eu ainda vou dizer mais a você. Alex, mas hoje a gente não tem nem judeu aqui perto da gente, mas eu vou dizer, tem um monte de tipo de crente diferente. Então você tem um monte de tipo de crente, todo mundo professa Jesus, mas cada um com uma fé um pouco distinta do outro. Como lidar com essas diferenças? Por exemplo, tem crente que acredita que tem que guardar um dia da semana. Tem crente que acredita que tem que ter uma alimentação definida. Tem crente que acredita, por exemplo, que existe determinado tipo de dia que é santo e que outro não. Tem crente que acredita que isso aqui, por exemplo, é uma reprodução do antigo templo e do antigo tabernáculo. Que isso aqui é o santo dos santos, aí é o átrio, e que entre isso aí e aqui tem o santo, que é isso aqui onde as pessoas vão ficar na frente em pé, e aqui é o santíssimo. Só sobe aqui quem realmente está em outra dimensão. Tem pessoas que pensam assim. Quem congrega aqui no Aprisco sabe que a gente nunca ensinou isso. Mas tem irmãos nossos que a gente considera, claro, como irmãos também, e que pensam dessa forma. Como lidar com isso? Como lidar com as diferentes origens de fé? A gente precisa aprender. Concordam comigo ou não? Sem falar de todas as questões práticas que eu e você precisamos aprender do Evangelho e colocar em prática na nossa vida. Quando eu estou fazendo esse estudo aqui, nós estamos alimentando semanalmente o blog da escola com os estudos daqui. Então, o estudo de hoje, por exemplo, a transmissão, os links, esse quadro que está aqui, o PDF vai estar lá, disponível para você acessar, para você baixar, se você quiser, ver depois. Então, eu esqueci o endereço do blog da escola, mas é isso aí. Depois a gente vê aí, Matheus, se tu conseguir o blog, tu coloca aí na tela para o pessoal ver. E você pode ir acompanhando depois, quando você quiser, aí. Então, o que é que eu espero de mim e de vocês, nesse tempo que a gente vai estar junto aqui, nessas 30 e tantas semanas que a gente vai estar junto aqui com a permissão de Deus? Claro, adquirir conhecimento, né, irmãos? Quantos estão aqui para aprender mais da palavra do Senhor? Dá um glória aí. Amém. Adquirir conhecimento da palavra, claro. Mas, irmãos, enquanto estamos aqui, se a gente não der lugar para o Espírito Santo, porque o bom aqui é que enquanto a gente está diante da palavra, a gente está com o autor, um inspirador da palavra ao nosso lado, que pode provocar em nós tudo que esse texto bíblico pode provocar. O Espírito vivifica a palavra de Deus para os nossos corações. Você está aberto e disponível para isso? Dá um glória a Deus aí. Para que o Espírito Santo possa gerar no nosso coração humildade, irmãos. Diante do Senhor. Saber que tudo é graça de Deus. Que possa gerar em nós, sabe o quê? Eu vejo tanto crente que não tem segurança da sua salvação, irmãos. Sabe por quê? Porque não tem segurança da obra de Cristo na cruz do Calvário. Romanos vai tratar isso. A carta de Paulo aos Romanos trata isso. Transformação prática na vida. Coisas que você, às vezes, acomodou aí. E você vai olhar e falar assim, poxa, falou comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe também o que é que eu desejo que provoque em nós? Amor pela igreja do Senhor. Quando você vê um apóstolo desse, escrevendo uma carta dessa e falando de todas as vivências que ele teve e daquilo, do que vai estar expresso aqui, a gente hoje já vai ter alguns pedacinhos assim, isso vai nos dar mais amor pela igreja do Senhor. Entendimento sobre por que precisamos estar juntos, por que precisamos congregar, por que precisamos batalhar essa fé e essa unidade como corpo de Cristo. Isso é importante, porque nos dias de hoje, isso está sendo desconsiderado. A relação com a igreja está sendo mercantilizada.
E nós precisamos buscar, irmãos, o cerne, o centro do amor pela igreja e também o comprometimento com a missão de levar o evangelho a toda criatura. Amém, meus irmãos? Vamos então... tá aí. Então, o nome do blog é esse aí, ó, irmãos. Etaprisco.wordpress.com, não é isso? Pronto. Pode fechar, obrigado, Mateus. Etaprisco.wordpress.com. Quem sabe, breve a gente vai ter o nosso domínio aí, mas por enquanto está no WordPress, dentro do WordPress. Uma curiosidade, já que a gente está no mês da mulher, né? Eu quero só dar uma curiosidade aqui. Se você não sabia, essa epístola ela foi ditada por Paulo, mas ela não foi manuscrita por Paulo. Não sabemos por quê. Mas o cara que escreveu ela, o nome dele é Tércio. Né? Então, Paulo ditou e Tércio o quê? Escreveu. E você não sabe. Quem levou essa carta de Corinto para Roma foi uma mulher, chamada Febe, uma serva de Deus. Ou seja, é mais uma prova nas Escrituras de como Deus usa a vida das mulheres, de como as mulheres têm espaço, e não esse discurso, muitas vezes, que essa semana ressurgiu de novo. Eu já vi aí uns vídeos essa semana, porque as pessoas estão tentando demolir a visão complementarista que a gente ensina, para defender uma visão igualitarista, e aí vão desmantelando os papéis na família, na igreja e em tudo, para poder bagunçar o coreto. E uma das coisas que muita gente afirma é que a Bíblia em si é machista, ou que a Bíblia não tem espaço. Uma prova viva aqui é Febe. Então, que haja uma febre de Febe aqui na igreja. Amém? Essa eu pensei em casa para trazer, viu? Falei, essa eu vou falar lá. Uma febre de Febes, mulheres como Febe disponíveis e usadas por Deus para levar o evangelho do Senhor, servindo a igreja de Cristo. Amém? Vamos lá. Vamos abrir então capítulo 1 e vamos lendo versículo a versículo. Nesse capítulo, nesse trechinho que a gente vai ler hoje, é uma introdução da carta. Você vai ver que é uma carta que tem realmente, é como uma carta mesmo, onde o apóstolo Paulo vai se apresentar, estabelecer sua autoridade apostólica, né, que ele tinha, e vai declarar desde o início qual vai ser o tema central aí da sua carta. E ele vai finalizar o trecho de hoje, lendo o texto que a gente leu no início do culto, dizendo: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, nesses versículos de hoje, ele vai lançar as bases para tudo que a carta mais adiante vai tratar. Leamos agora o versículo 1. Vamos juntos? Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então vamos lá. Quando a gente lê esse texto, quais palavras vocês destacariam? Vamos lá. Servo, o que mais? Chamado, o que mais? Apóstolo, separado para. Viram só? Separado para. Preste atenção que esse detalhe é importantíssimo. Amém? O que mais? Evangelho. A palavra é evangelho. Então, todas essas palavrinhas, a gente tem que começar a trazer elas e tornar elas comuns para nós. Então, vamos lá. Servo. Essa palavra aí, no grego, ele é uma palavra chamada doulos. Doulos. O que significa essa palavra? Escravo. Escravo. Aqui a gente fala servo, que tem o mesmo sentido, só que às vezes a gente não entende o peso
da palavra. Só que não é um escravo forçado. Quantos leram Deuteronômio esses dias aí, na leitura anual da Bíblia? Levanta a mão. Vocês viram que existe um momento em que o escravo era liberado, e o escravo fazia a decisão dele de permanecer e servir, e então lhe furava o quê? A orelha, ele colocava um pingente na orelha, para que aquele escravo fosse identificado enquanto um escravo o quê? Liberto. Ele ficou ali porque ele quis. Pronto. É nessa dimensão que vive o servo e a serva de Deus. Não um escravo porque foi forçado a estar ali ou a trabalhar ali, mas que entende que é servo, entende que serve a um propósito, a um rei, a um senhor, com todo o seu coração, com gratidão, com amor. Porque ele sabe de onde foi o quê? Resgatado, sabe que foi de onde foi tirado. Então ele se identifica como um escravo de Jesus Cristo. Tem outras referências em Romanos, lá quando a gente passar pelo capítulo 6, vamos dar uma idazinha rapidinho, só para vocês verem, capítulo 6, versículos 15 a 18, só vou ler rápido. Olha só, então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? De maneira nenhuma, 6 de 15 em diante. Vocês não sabem que quando se oferecem a alguém como escravos obedientes, são escravos daquele a quem obedecem, quer escravos do pecado, que leva à morte, quer escravos de quê? Da obediência, que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora tenham sido escravos do pecado, vocês passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. De fato, vocês foram libertos do pecado e se tornaram o quê? Escravos da justiça. Quantos escravos da justiça estão aqui? Quantos entendem que sua vida hoje não tem outro caminho a não ser obedecer à justiça, à vontade de Deus, dar um glória a Deus? Aleluia. Então, veja só, é por isso, servir a Deus. Segundo, ele diz assim, chamado para ser apóstolo. O que ele está dizendo? Quando ele fala que foi chamado, ele está dizendo, a minha autoridade não foi eu mesmo que coloquei sobre mim. Alguém me chamou. A palavra do Senhor fala do chamado do apóstolo Paulo. Lá em Atos, fala sobre o chamado do apóstolo Paulo. E ele frisa isso. E ele teve que peitar os próprios apóstolos que vieram antes dele, que andaram pessoalmente com Jesus. Inicialmente, a gente vai chamar de apóstolo somente aqueles que tiveram o quê? Com Cristo. Paulo já quebra esse processo. E a partir daí a gente vai entender também que existe na igreja um dom apostólico. Ainda que não a posição de apóstolos como os 12 foram, mas existe um dom apostólico também repartido para a igreja. Então ele diz, eu fui chamado, a autoridade não vem de mim. Eu fui chamado por quem, gente? Por Deus. Alguém sabe o que é que significa a palavra apóstolo? Significa enviado, irmãos. Anote aí. A palavra apóstolo significa enviado. Alguém que foi chamado e foi enviado com uma missão específica para ali representar outro. Mais adiante diz, separado para o Evangelho. O apóstolo Paulo, em Gálatas, existem muitas nuances de Gálatas em Romanos. Por quê? Porque foi o mesmo escritor. E Romanos acaba trazendo os reflexos da personalidade. E uma das coisas que acontece em Gálatas é que ele fala, lá em Gálatas capítulo 1, ele vai falar de como ele foi escolhido desde o ventre da mãe. Abra aí Gálatas 1,15. Olha só o que diz, Gálatas 1,15. Deus, porém, separou-me desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça. Guarda essa palavra aí também, viu? Graça. Amém? Ou seja, ele fala do chamado de Deus desde a sua infância, mas também da sua conversão, de como ele foi separado para pregar a mensagem do Senhor. Alex, por que você chamou essa atenção sobre esse separado para? Porque, irmãos, tem muita gente que pensa que
Santidade é primeiramente ser separado de e não ser separado para. Santidade não é ser separado de, é ser separado para. Consequentemente, acaba o quê? Separando de. Mas tem muita gente que pensa que por se separar de, vai se tornar santo. Não vai. Ninguém se torna santo se separando de. As pessoas só se tornam santas se separando para. Porque só quem faz a obra de santificação é o Espírito Santo pela palavra. E se você não for a Ele, se você não for para Ele, essa obra não vai acontecer na sua vida. O que você vai fazer é criar seu próprio modelo de santidade. E você talvez vai criar um modelo que seja até agressivo para você, mas que não tem nada a ver com o que Deus quer para a sua vida. Para eu ser santo de verdade, eu preciso estar em conexão com Deus, porque só Ele vai dizer o que é que no meu caráter precisa ser o quê? Trabalhado e transformado. Não adianta eu chegar e dizer assim, olha, a partir de hoje eu vou para o mosteiro, porque eu vou ser santo agora. Eu vou para o mosteiro e eu vou orar 8 horas por dia, e vou fazer vou fazer um barulho estranho, vou falar em línguas, e eu vou ser santo. Quem foi que disse que você vai ser santo? Se for esse o para onde Deus te enviar, ok, mas se não for, não adianta nada. É o que acontece com muita gente. É o que acontece com a gente. A gente vem para a igreja, a gente entra, sai, cumpre os ritos, paga o nosso dízimo, vem para o culto, congrega, lê a Bíblia, mas às vezes a gente não deixa o Espírito Santo falar assim, meu filho, minha filha, isso aqui que eu venho falando para você há tanto tempo, por que você não fez ainda? Isso aqui que eu quero de você, por que você não fez ainda? Porque está se separando de, mas não está se separando para. Quando a gente se separa para Deus, para o Evangelho, a gente vai também ser santificado de, ou seja o quê? As coisas desse mundo já não vão mais ter valor para você. As coisas desse mundo já não vão atrair mais você, que você está tão ocupado com a tua relação e o propósito de Deus na tua vida, que as coisas desse mundo podem passar diante de você e elas não têm mais nenhuma implicância para você. Mas quando você está se separando de, você pode criar uma compulsão exagerada e um medo exagerado de tudo que está aqui. E isso não é a verdadeira santidade. E ser santo, irmãos, é quanto mais a gente parece com quem? Com Cristo. Agora vamos então ler do versículo 2. Sim, evangelho, quando fala aí, é da palavra evangelion, que significa boas novas. Essa palavra evangelho, ela vem de uma raiz também hebraica, que está lá em Isaías, irmãos. As primeiras vezes que essa palavra é usada é lá em Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 52, eu não vou abrir agora aqui, Isaías capítulo 60, capítulo 61, existem algumas aplicações dessa palavra evangelho como boas novas. Era a pessoa que saía como um mensageiro, levando a notícia boa em torno dos lugares. E já que a gente está falando disso, só para não perder o mote, o que é o Evangelho, irmãos? Que notícia boa é o Evangelho? Que Deus estava em Cristo, reconciliando com Ele o quê? Todas as coisas. Amém? Qual é a mensagem do Evangelho? Você estava detido no seu pecado, morto, mas Deus nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de quem? De Cristo Jesus. Essa é a boa nova, esse é o Evangelho, irmãos. É a palavra que tem que ser anunciada. Amém ou não? Vamos ler versículo 2 a 4. Quem está comigo aí, dá um glória. Dá um glória forte, viu? Vamos lá. O qual ele prometeu, previamente por meio de quem? Dos seus profetas, nas santas escrituras, acerca de seu filho, que segundo a natureza humana, era o quê? Descendente de Davi, segundo a carne, e declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, é tanta coisa só nesse versículo, que é impressionante. Vamos lá. Primeiro você vê que ele vai agora falar das Escrituras. Quanto viram aí? Olha só. O qual antes prometeu por quem? Profetas nas santas. Todas as vezes que você vê falar de Escrituras no Novo Testamento,
Pense, eles não têm o Novo Testamento. Eles estão falando da Bíblia judaica, das escrituras judaicas, do Antigo Testamento, ok? Então o que é que ele está falando? Que o que eu estou falando aqui nessa carta, na verdade eu estou querendo dizer para vocês que essa história já começou, não estou inventando nada, essa história já começou há muito tempo, isso já foi profetizado há muito tempo atrás. Não tem nada aqui, ninguém colocando algo desconectado do que Deus já vem fazendo desde a criação do mundo. Então o apóstolo Paulo, entenda que ele está mandando uma carta que vai chegar tanto para quem? Judeus como para quem? Gentios. Então se um judeu pega essa carta para ler, ele vai ver logo no início o quê? Deixa eu ver o que é que esse cara está falando aqui, se está conectado ou não com o quê? Com tudo que eu já ouvi, tudo que eu já aprendi antes. Está entendendo o que é que ele está fazendo? É sabido ou não é? Sabedoria de onde? Do alto, irmãos, do Espírito Santo de Deus, pelos profetas das Santas Escrituras, que o quê? Acerca de seu filho. Olha que coisa linda isso aí, irmãos. Olha o que ele fala a respeito do filho. Não sei se vocês pegaram, só estudando agora, eu não tinha pego isso aqui ainda, agora estudando para o nosso Destrinchando Romanos, é que a gente vai esmiuçando. Olha o que ele diz, do seu filho. Aí ele fala, primeira parte, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Jesus Cristo, que aí? Homem. Sim ou não? Agora, olha só. Declarado o quê? Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a segunda parte, ele está falando de que aí? Da natureza divina de Cristo. Quem estudou na ETA aqui lembra, não sei se você lembra como é o nome disso, biblicamente, mas tem um quadro aí mostrando o nome desse elemento, onde você vai ver que Cristo carrega em si duas naturezas plenamente. Ele é 100% o quê? Homem e também 100% Deus. O nome disso chama-se união hipostática, está aqui. Plenamente humano, plenamente Deus. Uma pessoa, duas naturezas. E lembrando esse quadrinho, sabe quem foi que fez esse quadro aqui? O avô de Edu Bergsten, que era um teólogo famoso e escreveu muitas coisas, né? Esse quadro foi ele que desenhou e está num dos livros dele. Então veja o apóstolo Paulo, nas linhas da sua carta, já falando da natureza de Cristo como é uma natureza única, irmãos. A natureza de Cristo é uma natureza única. Jesus é 100% homem e 100% Deus, o plenamente humano, ou seja, descendência de Davi segundo a carne. E também plenamente divino, declarado Filho de Deus. E aí ele fala de duas coisas que demonstram. O Espírito de santidade, ou seja, não cometeu o quê? Pecado. Esteve plenamente obediente à vontade do Pai. Jesus em tudo foi tentado, mas não cometeu pecado. E segundo, a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, a morte não o pôde deter. Isso significa que ele, enquanto homem, cumpriu plenamente as exigências da lei e morreu como pecador acusado injustamente, e por não ter em si mesmo pecado, mas levando o pecado de outros, a morte não o pôde o quê? Reter na morte, e por isso foi ressuscitado dentre os mortos. E isso dá para nós uma certeza e uma convicção de que o sacrifício foi plenamente o quê? Aceito. Porque se Jesus morre e não ressuscita, você já parou para pensar nessa? Se Jesus morresse e não ressuscitasse, como o apóstolo Paulo vai dizer, seria vã a nossa fé, vã a nossa pregação. Porque o que alimenta a verdade a respeito do que Jesus declarava ser e do que Jesus provou ser é a sua ressurreição. Ou seja, o sacrifício foi plenamente aceito e cumprido. Então, saiba disso, Jesus Cristo ressuscitou, Páscoa está chegando e a gente vai declarar, né, irmãos? Jesus ressuscitou. Aleluia. Aleluia.
Que coisa linda então, né? Veja, dentro de um versículo como esse, o que a gente pode encontrar. Quando ele fala também do espírito de santidade, irmãos, ele fala do que eu acabei de dizer no comentário anterior, que quem faz a santidade em nós é quem? O Espírito Santo de Deus habitando em nós. E não uma lista de regras ou de comprometimentos que eu posso gerar de mim mesmo, do meu próprio coração. Ou o Espírito Santo faz ou não tem santidade sendo gerada. Ou eu vou dar lugar ao Espírito Santo de Deus em mim ou não tem santidade para gerar. Sabe por quê? Senão eu vou gerar uma santidade fake para substituir a santidade verdadeira, que é o que Deus quer e requer de mim. Quantos estão entendendo isso? Vamos seguir em frente agora do 5 ao 7. Por meio dele recebemos o quê? Olha só, por meio dele. Dele quem, gente? De Jesus. Você vai ver, você vai ficar enjoada, de quantas vezes ele vai falar que é dele, é dele, é por ele, é dele, é nele, é por ele. Você vai ficar enjoado, meu irmão. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que é o que nós temos, é isso aí. Tudo é dele, por ele e para ele, meus irmãos. Meus irmãos, você podem glorificar o Senhor Jesus Cristo nessa noite. Você pode agradecer a Deus por ter enviado Jesus Cristo, meu irmão. Você já está entesourando Cristo no seu coração. Ele é o mais importante para você. Aleluia. Aleluia. Por meio dele recebemos graça e apostolado. Para quê? Chamar todos os gentios à obediência da fé. Volta aí. A obediência da fé por causa do seu nome. Tem uma versão que vai falar chamar de todas as nações. Alguém tem essa versão aí na sua Bíblia? Pronto, essa versão é show, é melhor ainda. Por quê? Porque você fala todos os gentios, subentende-se. Mas é bom falar de todas as nações na versão, por quê? Porque você entende que ele não está se falando ali somente para aquela realidade momentânea. Ele está falando sobre todas as nações da terra, irmãos. Todo povo, língua, tribo e nação. Aleluia. O qual também, vocês também estão entre os chamados para pertencerem a quem? A Jesus Cristo. Vamos à frente. Mais um pouquinho. Até o 7. A todos os que estão aonde? Como boa introdução de carta, você está dizendo o quê? Quem é o destinatário? Aí, olha o destinatário aí. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos. E aí vem a saudação. Olha como é a saudação. Graça e paz. Cadê os irmãos do Graça e Paz aqui? Aqui na igreja tem. A Taininha é do Graça e Paz. Tu também é, Renan, do Graça e Paz? A maioria da igreja da gente é o quê? Paz de Cristo, né, irmãos? É paz de Cristo. Mas tem os irmãos do Graça e Paz, e vocês sabem que são irmãos discípulos de Paulo. São os discípulos de Paulo. Mas é sério, nas saudações, cada congregação, às vezes, acaba adotando um jeito. Vocês já perceberam isso? Na Assembleia de Deus, igrejas pentecostais em geral, passeou. Já é uma redução, né? Uma contração de a paz do Senhor. Passeei, irmão, passeei. Estou brincando. Passeou? Passei. Então, a paz do Senhor. Geralmente essa igreja da Assembleia de Deus e tal, é assim. Né? Nas igrejas batistas, é graça e paz. As igrejas que são de 20 anos para cá, tem muitas delas, como a Pris, que é paz de Cristo. Não conheceu ainda nenhuma outra, não? Que bom, Rose, que bom. Tem paz de Deus também, irmãos. Eu acho que é da CCB, né? CCB é paz de Deus. E no Espiritismo, paz e luz. Não é gratiluz. Gratiluz já é outra onda. Tem o pentecostal também, Shalom, né? Shalom, né?
são aquelas pentecostais que são mais judaizantes. Já tem uma saudação como Shalom. Shalom Adonai. E aí vai. Enfim, mas aqui está a saudação do apóstolo Paulo. Mas eu queria mais uma vez fazer o exame do texto. Vamos lá. Vocês destacam ali, ele fala o quê? Graça aí? Graça e paz. Não, antes, vamos lá. Por meio dele recebemos o quê? Graça e apostolado. Graça e apostolado. Graça tem a ver com a sua salvação. E apostolado tem a ver com o seu ministério. Amém ou não? Tudo é da graça de Deus, mas quando ele se refere graça e apostolado, ele está se referindo a salvação dele, que ele teve, mas também o chamado ao ministério apostólico. Aí ele está expressando isso. Estão vendo aí, não? Cadê? Chamados por... Para quê, gente? Para a obediência da fé. Entende, irmãos? Uma das coisas que as pessoas elas têm uma visão muito unilateral da fé. Ou até uma visão, eu até diria uma visão incompleta da fé. Tem gente que pensa que a fé, irmãos, ela é uma coisa individual, um negócio que você sente aqui, entendeu? Uma queimança, um negócio que queima dentro de você. E aí você fica com aquela fé. Isso pode ser uma expressão de fé também. Pode. Você pode, por crer, você sentir ali a presença de Deus, isso é bom. Mas a base da fé, irmãos, é essa fé aqui que ele chama de a obediência da fé. A fé, ela dentro do contexto mais profundo, ela tem a ver com fidelidade, ou seja, eu obedeço a qualquer custo. Fé é isso. É uma obediência levada ao extremo, a qualquer custo, a Deus. É como diz a palavra do Senhor, que Jesus, assumindo a forma de homem, isso está lá em Filipenses capítulo 2, assumindo a forma de homem, ele foi obediente até a morte de cruz. Então essa obediência da fé, a gente vê representada em Jesus. Tem coisas, irmãos, que a gente está mistificando e emocionalizando demais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, talvez você que está passando por questões de ansiedade na sua vida. Jesus disse assim, não esteja ansioso por coisa alguma. Ele falou isso ou não falou? Essa palavra é o quê? Para eu mistificar, emocionalizar, ou é para eu obedecer? Essa é que é a questão. É que a gente leva a palavra de Cristo talvez para uma outra dimensão de fé, que talvez não seja o que o Senhor está esperando. Aí o Senhor fala assim, não tenha medo. Aí você olha para isso e fala assim, deixa eu ver se eu vou sentir confirmação disso que Jesus fala na palavra, né? Porque meu coração não me diz assim, eu não estou sentindo desse jeito. E é aí onde a fé precisa entrar. A fé de quê? Da obediência. Aí você tem que declarar para o teu coração, sai de onde você estiver e venha para cá se prostrar diante dessa palavra que Jesus falou. Porque eu não quero medo nem ansiedade reinando na minha vida. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor? Agora o problema, sabe qual é, irmãos? É que nós pegamos as palavras de Jesus. Ao invés da gente dar o devido valor para elas, o peso, a gente encontra um monte de coisas para justificar. No final das contas, é a nossa rebeldia e a nossa desobediência. Sabe qual é a nossa sorte? É que nós temos um Senhor tremendamente amoroso, paciente, perdoador, gracioso,
que caminha com a gente, com esses joelhos tropeçantes, com essa coisa que a gente com os nossos altos e baixos, Ele é tão misericordioso, mas Ele quer, irmãos, que a gente cresça mais, que a gente avance, amém ou não? Então, a obediência da fé. A fé não é somente emoção, uma coisa que você sente, nem somente uma coisa intelectual. Tem gente que tem fé como o diabo tem fé. Aliás, tem gente que não tem nem a fé que o diabo tem. A Bíblia diz que os demônios creem, que estremecem. Tem gente que nem isso. Mas sabe qual é o problema? Treme, mas não obedece. E aí? Não adianta nada. É a fé da obediência. É a obediência da fé que a gente precisa viver. É isso que vai levar você a uma transformação de vida. Jesus encontrou 10 leprosos. Ele disse, a gente quer ser curado. Jesus disse, vão e se mostrem aos sacerdotes. Ou seja, enquanto aqueles 10 leprosos estavam na presença de Jesus, nada aconteceu. Mas na hora que eles obedeceram e foram, a palavra de Deus diz que enquanto eles iam, eles foram curados. Quando a gente se dispõe a obedecer, as coisas começam a acontecer, a transformação começa a acontecer. Mas enquanto você não renunciar ao teu estado, não renunciar a essa pecaminosidade, não renunciar à desobediência, enquanto o Senhor está te dando palavra e você não obedece, como a transformação vai acontecer? Ah, Senhor, me dá uma palavra, ah, Senhor, me dá uma palavra, ah, Senhor, me dá uma palavra. Ô filho, eu estou te dando palavra todo dia, mas tu não obedece. Tu quer minha palavra para quê? Para escarnecer da minha palavra? Eu estou te dando minha palavra. Simplesmente o quê? Fala aí todo mundo. Obedece. Mais uma vez. Simplesmente obedece. Quando Paulo fala disso, irmãos, ele também está falando que a obediência de todas as nações. Isso inclui os romanos, inclui todos os povos da terra, inclui inclusive a gente aqui hoje. E quando ele sauda aí, falando a graça e a paz, ele está indo muito mais do que criando um jargão que a gente vai usar. Não, ele está falando que são essas coisas que vêm primeiro, a graça e a paz. Antes de mais nada, graça aí. Antes de mais nada, graça e paz. Você chegar numa casa, o que foi que Jesus disse para os discípulos, os apóstolos? Quando vocês chegarem numa casa, a primeira coisa que vocês vão falar é o quê? Paz seja com vocês. A gente precisa aprender a declarar a paz, irmãos. Nós somos, antes de mais nada, pessoas da graça e da paz de Deus. Amém ou não? No que depender de vós, tede paz com todos os homens. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Então vamos adiante? Agora do 8 ao 12, vamos ler juntos. Primeiramente dou graças a meu Deus por Jesus Cristo, por todos vocês. Porque a fé de vocês é proclamada em todo mundo. Olha só, irmãos. A gente vai discutir muita coisa, mas primeiro deixa eu acolher vocês. Deixa eu reconhecer o que Deus já está fazendo na sua vida. A pior coisa do mundo é quando a pessoa olha para o outro e não tem a humildade de reconhecer que Deus já está trabalhando na vida do outro. Esses dias eu coloquei uma frase no nosso grupo, na lista de transmissão, que evangelizar é você entrar na conversa que Deus já está tendo com alguém, gente. Você não é a bala que matou John Lennon, você não está chegando em primeiro lugar nenhum, não. Acorda. Respeita. Você não é melhor do que ninguém. Não é melhor do que ninguém. Você não está chegando primeiro do que ninguém. Ó, vem para cá, ó. Reconhece o que Deus está fazendo na vida da pessoa. Ah, porque fulano é ímpio. É ímpio, mas Deus age na vida da pessoa. Ah, porque fulano está numa fé equivocada. Mas de alguma forma Deus está agindo na vida daquela pessoa e preservando ela para o dia da salvação.
E você precisa chegar com o seu pezinho, ó, devagarinho. Não é chegar como tem muito crente que quer chegar com os pés nos pescoços dos outros, cheio de razão. Deseducado. Não espiritual, não parece com Cristo. Nós precisamos acolher e reconhecer. Olha o que ele diz. Porque a fé de vocês é proclamada em todo mundo. Olha, eu sou apóstolo. Mas onde eu estou, já chegou notícia da fé de vocês, de como vocês caminham com Deus. Mesmo antes da minha carta, o quê? Chegar até vocês. Mesmo antes da minha carta chegar até vocês. Aí a gente pensa que é a gente que vai trazer o conserto dos outros, né? Deus já está fazendo. Se você puder ser usado por Deus, amém. Se não for, Deus vai fazer do mesmo jeito, vai usar outra pessoa. Outras formas. Porque o povo é dele, a igreja é dele. É ele que quer salvar. Se você puder participar dessa obra, amém. Agora não atrapalhe, não. Coopere. Seja cooperador da obra. Não dê mau testemunho, não. Amém? Deus a quem sirvo como? De todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho. Vamos em frente. Até o 12. É isso mesmo? Eu vou ler aqui no meu. Primeiramente, acerca dos dois, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirve em meu espírito no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, sempre em minhas orações, suplicando que, de alguma maneira, pela vontade de Deus, me seja aberto um caminho para ir ter convosco, porque desejo muito ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais o quê? Confirmados, isso é, fortalecidos, isso é, para que mutuamente sejamos encorajados ou nos consolemos pela fé uns aos outros, na fé que é comum, tanto vossa como minha. Até o 12. Irmãos, você tem uma igreja em casas, vivendo uma fé viva, uma fé que alcançou o mundo daquela época. A história deles alcançou o mundo daquela época. Uma carta que é escrita, ela é gerada primeiro em oração. Antes da gente falar, irmãos, antes da gente ir em uma missão, antes da gente tomar qualquer decisão desse tipo que envolve uma missão, a gente precisa cobrir tudo com o quê? Com oração. Só oração vai dar a você o espírito correto, o discernimento correto para tudo. Amém ou não? A gente às vezes vai esbaforido em cima das coisas. Você vai ter eu vou ter uma reunião ali importante, não sei o que. Irmãos, ora antes. Eu vou fazer um trabalho evangelístico em tal lugar. Olha, Deus me deu a oportunidade para eu pregar em tal lugar. Ora antes, consagra, jejua, depender do que for, tu tem que abrir até jejum. E jejum pesado. Para estar na dependência do Espírito Santo, para ouvir Deus. Para não tremer na base diante das afrontas e dos levantes espirituais do adversário. Ele orou. Ele colocou diante de Deus antes de escrever a carta. E orando a Deus, ele dizia: Senhor, se o Senhor me conceder a oportunidade, eu quero o quê? Eu quero ir em Roma. É claro que ele não foi do jeito que ele... Com certeza a gente ora de um jeito, mas nem sempre como a gente ora acontece, né? Talvez ele queria ir de boa, mas ele foi algemado. Foi preso, esteja preso em Roma. Então, olha aí, eu vou para Roma. De algum jeito eu fui. E aí, você já foi para Brasília? Já. Como é o nome? É Pampulha? Não. Já foi para Brasília? Já. Papapuda. Eu não estou envolvido no Banco Master, não, viu, irmãos? Tranquilo. Fica tranquilo aí. Olha só o que ele diz também, irmãos. Ele disse que tinha desejo de quê? De visitá-los. Irmãos, a vida do cristão, ela não é uma vida que não nutre sonhos nem desejos, não.
Tem gente que prega um certo tipo de ascetismo religioso, onde que parece que a pessoa tem que eliminar todo tipo de prazer, desejo, vontade, sonho, tudo da sua vida. Isso não é a vida cristã, não. A vida cristã, o que muda dentro da vida cristã é que os nossos sonhos, as nossas vontades, nossos desejos, primeiro, eles estão sujeitos e submissos à vontade de quem? E segundo, eles precisam estar em harmonia também com a vontade de Deus. Deus não me proíbe de sonhar, de desejar, de planejar. Ele quer que eu faça isso, isso é bom. Ele só não quer que isso tome o lugar dele na minha vida. Amém ou não? Talvez se você deixou porque você agora é crente, agora eu sou crente. Então, não, eu desejei estar com vocês. Desejei ir em Roma. Outra coisa também que eu vejo nesse trechinho ele fala uma frase, irmãos, que eu sempre acho essa frase interessante. E eu já usei, na minha jornada, eu já usei isso algumas vezes, quando ele fala assim, ó. Não sei se vocês perceberam a frase, ó. Ele diz assim, ó. Pois desejo muito ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual para fortalecê-los. Já viram isso? Tem alguma versão que diz aí, aqui está compartilhar, mas tem uma versão que diz comunicar. A minha versão diz assim, comunicar. Alguém tem aí? Eu acho interessante isso, irmãos. Confirmar, transmitir, repartir bênçãos espirituais, que há um sentido, mas eu gosto desse termo comunicar porque é assim, ó, quando você lê o texto todo, você vai ver que ele vai usar a palavra mutuamente mais adiante. Um ao outro mais adiante. Isso é para que mutualmente nos consolemos pela fé. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Que tem dons que estão sobre a vida dele, que ele pode compartilhar com os irmãos que estão ali. E tem dons que estão sobre a vida daquela igreja, os irmãos que podem vir sobre a vida dele. E que isso é feito, irmãos, não é através da visita, é através do estar junto, da comunhão, do partilhar o momento juntos. Não é simplesmente eu vou chegar aqui agora e vou, olha, irmão, deixa eu compartilhar o dom aqui com você. Não. Compartilhar esses dons, compartilhar essas bênçãos espirituais é a oportunidade de conviver e o que está em um passar para o outro. Amém ou não? É o que está em um passar para o outro. É por isso que ele fala dessa mutualidade aí. E aí envolve, claro, dons espirituais, mas envolve também, sabe o que, irmãos? Ensino, encorajamento, o próprio evangelho, como o evangelho se expressa na vida, todas essas coisas, para que pudesse fortalecer a eles. Agora vamos ler do 13 ao 15, já estou quase lá, vamos lá. Eu vou me adaptar, vocês vão ver que eu vou conseguir terminar as coisas às 8h30, viu? Talvez hoje eu não consiga, mas eu estou planejado para terminar às 8h30, viu? Vamos lá. Hoje talvez passe um pouquinho, vamos lá. Já passou, né? 13 a 15, vamos lá. Não quero que sejam o quê? Ignorantes, irmãos, quando ao fato de que muitas vezes planejei visitá-los para colher algum fruto entre vocês, como também entre outros gentios, mas fui impedido até o presente momento. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso eu estou disposto, diga aí, eu estou disposto a pregar o evangelho a vocês que estão em Roma. Olha só. Primeira coisa, há impedimentos. Impedimentos existem. Quando você quer fazer a obra de Deus, o caminho é o quê? Estreito. Obstáculos surgem. Impedimentos acontecem. E qualquer servo de Deus, por mais que saiba que o diabo está tentando impedir, ele também precisa, no final das contas, reconhecer que Deus é soberano e está também aguardando o tempo oportuno. Porque o diabo não tem prevalecência na vida do servo e da serva do Senhor. Amém? Outra coisa também. O que demonstra a sua firmeza de compromisso não é o quanto você está disposto a partir, é o quanto você está disposto a permanecer diante dos
impedimentos que surgem. O quanto você está disposto a ter aquela ignição de dizer, eu vou, é ótimo. Mas e quando surge o primeiro obstáculo? Você se arrefece? Ou você persevera? É aí onde está o teu compromisso, é onde está a tua diligência. Ele disse, mesmo assim, o desejo dele não fugiu, permaneceu. Outra coisa, eu acho lindo também esse termo que ele disse. Eu sou devedor do Evangelho. Sou devedor do Evangelho. Sabe o que é que ele sentia? Tem um outro texto que ele diz assim, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Sabe o que é isso, irmãos? É quando você tem a noção de que o que Deus colocou na sua vida precisa ser o quê? Compartilhado. Como você não pode se calar. Como a gente não pode, irmãos, entender que Deus carregou uma semente tão preciosa no nosso coração e a gente está embutido num local de trabalho, entre pessoas, em relacionamentos, dentro da família, numa vizinhança, e a gente carrega a preciosa semente que transforma o mundo, irmãos, que transforma o ser humano. E ele vai falar, irmãos, olha, Paulo era um cara inteligentíssimo, poliglota, um cara, sabe, culturalmente falando, ele era um cara top, mas olha o que ele disse, eu sou devedor tanto a gregos como a... Você sabe quando você fala de grego, você está falando da cultura grega. Uma cultura elevadíssima. Quando você fala de bárbaro, você está falando de gente bruta, semi-analfabeta, gente brutal, grosseira. Ele está dizendo, olha, eu devo pregar o Evangelho, tanto para quem é intelectualmente tampa, como para quem é bruto, que não sabe nem falar direito. E aí ele fala assim, ó, tanto a sábios, como aquele também o quê? Ignorantes, ou seja, o espectro, o entendimento que o Evangelho tem que ser pregado a toda criatura, sem acepção de pessoas. Amém ou não? Assim, quanto a mim, eu estou pronto. Olha aí, meu nome é? Meu nome é o que, lindo? Aleluia. Quanto a mim, estou pronto para vos anunciar o Evangelho, também a vós que está em Roma. Irmãos, independente de qual seja a sua circunstância, o seu nome também tem que ser, sabe o quê? Pronto. Ó, independente de quais sejam os problemas que você enfrenta, quando se trata da pregação do Evangelho, você tem que dizer, meu nome é? Pronto. Sabe por quê? Porque a pessoa às vezes fala assim, mas eu não estou legal hoje. Como assim não está legal hoje? Você foi arrancado do inferno e transportado para o reino de luz. Como você não está bem? Você pode não estar com todas as coisas indo bem. No mundo tereis o quê? Aflições. Mas eu preciso de você para pregar o Evangelho? Ah, não, pai. Tu já viu como é que está a minha conta? No vermelho já tem tantos dias. Tu quer que eu pregue o Evangelho assim? É, meu irmão. Você tem que estar pronto. Não use desculpas para a pregação do Evangelho, porque o mundo padece, necessitando da palavra do Senhor. Pregue a tempo e fora de tempo. Encontre espaço e lugar, não perca nenhuma oportunidade. Vamos fechar agora, abre aí 16, 17, como ele diz. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também depois do grego, porque o Evangelho no Evangelho é revelada a justiça. Olha ele dizendo qual é o tema da carta. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pelo quê? Pela fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Aleluia. Você se envergonha do Evangelho? Você envergonha o Evangelho? Porque tem que não se envergonhar do Evangelho, mas envergonha o Evangelho. Já viu? Os crentes que não vale nada. Faz um desserviço para o Evangelho terrível. Que o sangue de Jesus tem poder.
Mas o evangelho em si, irmãos, é a coisa mais linda do mundo. Não é motivo nenhum de vergonha, mas de confiança, da gente se orgulhar no Senhor. Se eu tiver que me gloriar, eu vou me gloriar em Cristo, na cruz de Cristo. É o evangelho que é salvação para todo aquele que ele diz que é poder de Deus. Esse poder aí é, no grego, o que, gente? Dunamis. Para salvação. Salvação no grego, sotéria. Porque, lembra que tem uma disciplina que se chama soteriologia? Já ouviram falar disso? Que se estuda na teologia, que chama-se soteriologia. É o estudo da economia da salvação. A gente fala sobre soteriologia também. Então o evangelho, irmãos, quando ele fala de poder aí, é porque o evangelho, irmãos, não é somente palavras persuasivas. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer, olha, a minha pregação não consistiu em palavras de persuasão humana, mas em demonstração de espírito e de poder. O que foi, gente? Querem compartilhar? Ou não precisa, não? Não é uma filosofia humana, não é só conversa blá, blá, blá. É a palavra de Deus sendo lançada e o poder de Deus transformando o quê? As vidas, os corações. Aleluia, aleluia. E ele é possível e acessível para todo o que? Quem é todo que crê? É todo mesmo que crê. Independente de cultura, classe social, nação, povo, tribo, língua, raça, o que for. Creu, ela se cumpre na sua vida. Amém ou não? E ele fala que é a justiça de Deus revelada. E essa justiça, irmão, só para vocês lembrarem aí, às vezes a gente vê o nome justiça, justiça de Deus, justiça. Quando Jesus ora o Pai Nosso, ele fala assim, ó Senhor, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A justiça de Deus tem a ver com essa frase que Jesus fala, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deixa eu te explicar melhor. Eu já expliquei isso aqui numa mensagem específica. Que Jesus falou assim, ó, busque primeiro o reino de Deus e a sua... Às vezes a gente não entende o que é. Mas eu vou explicar aqui agora, só para a gente fechar aqui hoje. O que é justo no nosso entendimento? É que seja aquilo que deveria ser. Sim ou não? Não é isso? Não é isso que é justo? Por exemplo, ó, Alex, você está sendo injusto em terminar o culto hoje depois das 20h30. Porque deveria terminar às 20h30. Pronto. É o que a gente considera como uma justiça. Poxa, passou. A justiça de Deus significa o seguinte: Deus tem um reino, sim ou não? Uma vontade. E essa vontade dele, ele quer que essa vontade se cumpra na terra. Só que para essa vontade dele se cumprir na terra, ele não opera diretamente sobre a terra em todas. Pode ter circunstâncias que ele faça, quando ele acha que é muito necessário. Porque ele decidiu dar a terra aos homens. Então, boa parte da justiça de Deus, Deus entregou para quem fazer? Os homens. Isso significa que quando eu acordo de manhã, vou dar um exemplo bem chulo, né? Teve um dia que eu acordei de manhã e tinha uma mariposa lá em casa. E aí eu peguei, falei assim, eu posso pegar daqui e arrumar uma chinelada daqui mesmo lá. Sabe aqueles mariposão que chega, você sente um arrepio pelo meio das costas quando você vê? Fala, meu Deus do céu, que bichona é essa? Véio? É capaz de me carregar. Mas eu falei assim, não. Eu vou pegar essa bicha e vou soltar. Aí peguei um copo descartável e fui encostando e pum, encostei o copo, peguei uma folha de papel, coloquei, tapei e falei, pronto, peguei, agora eu vou lá, aqui perto do portão de casa e vou o quê? Aí eu soltei. Aí ela, um passarinho veio de lá e pegou ela. Oh, não, irmãos. Oh, não. Não. O fluxo seguiu. Oxê.
Você acha que foi uma injustiça? Não foi. Aquele passarinho estava em casa. Senhor, o que é que vai ser hoje, Pai? Como hoje o Senhor vai prover o que eu preciso? Quando ele meteu a cara de fora, que ele bateu 2 asas, olha quem estava voando na frente dele. Ele recebeu aquilo que Deus queria que ele recebesse. Sim ou não? Eu estou dando um exemplo chulo, mas eu estou falando assim, ó. Eu e você. O que foi, Val? Pode ser, Val. Mas tudo faz parte. Tudo faz parte. Eu coloquei ela, entreguei elas nas mãos do Senhor. Aí o que é que acontece? Olha, irmãos, mas o que é que eu estou querendo dizer? Eu e você deveríamos priorizar isso na nossa vida. Quando a gente acorda pela manhã, quando a gente vive o nosso dia, você fala assim, Senhor, eu estou aqui em tal lugar agora, tem alguma coisa que está faltando na tua justiça aqui, que eu possa ser teu instrumento para que a tua justiça se cumpra aqui? Essa tem que ser a nossa prioridade de vida. As outras coisas não. Aí o que é que acontece com a gente? A gente está o tempo todo atrás das outras coisas. E não de ter essa atenção para que a justiça de Deus seja feita através de nós. Esse paradigma precisa mudar na vida cristã. Quantos estão entendendo? Amém? Que Deus nos abençoe. E ele termina com essa citação, porque essa palavra, o justo viverá da fé, vem de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. E ele faz uma citação de Abacuque 2,4, aí para encerrar esse ponto. E aí, podemos encerrar hoje? Dá para você hoje dar uma reafirmada aí dentro do seu coração? Primeira semana foi boa? Que seja uma bênção, que vai ser transformador o estudo dessa carta para as nossas vidas. Que a gente possa compreender que a salvação é para todos, possamos viver pela fé e possamos aprender, irmãos, desejar essa comunhão, como o apóstolo Paulo desejava estar com os nossos irmãos. No próxima terça, se Deus permitir, 18-32, se você já quiser marcar, dá uma lida, vamos falar do 18 ao 32 na semana que vem. Vamos ver como é que é o